Olá, sejam bem-vindos à aula 7 de Matemática da Rede Ubuntu. Eu sou o Vinícius, professor de Matemática e Física, e nessa aula nós vamos fazer uma breve introdução a equações de primeiro grau, a equações de forma geral, que é a primeira aula com o tema, e resolver alguns problemas que envolvem equações e frações para a gente se familiarizar, certo? Bom, antes de começar a aula, queria pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para receberem aí os vídeos assim que eles forem lançados. E vamos lá. O que é uma equação? Em primeiro lugar, primeiro de tudo, o que é uma equação? Uma equação é tudo que tem uma igualdade no meio, tá? Então, ó, se eu escrever isso aqui, ó, é uma equação. 3 mais 5 igual a 8. Só que não tem nada para resolver, né? A conta já tá feita aí. Agora, se eu falar isso aqui para vocês, ó, 2 mais x igual a 6. É uma equação, só que tá faltando alguma coisa aqui, né? Eu não sei esse cara aqui do meio. Teria que descobrir. Então, olha só, uma conta um pouquinho diferente do que a gente fez até agora. Eu sei o resultado dela e não sei uma das parcelas da soma, né? Quando isso acontece, o que a gente pode fazer? Bom, para interpretar melhor isso aqui, nós vamos usar a analogia da balança, né? Que é muito usada para entender esse assunto. Vou fazer um desenho aqui e eu já volto. Bom, então eu tenho uma balança aqui. Não é uma balança daquelas que a gente sobe em cima para aparecer um número de qual é a nossa massa, né? Vulgarmente a gente fala quanto a gente pesa. Essa balança aqui é uma balança de comparação. Então ela compara os pesos dos objetos que você coloca nos pratos. Se os dois objetos tiverem o mesmo peso, né, a balança vai ficar equilibrada. Se um lado for mais pesado que o outro, vai desequilibrar. Vamos supor que esse lado fosse mais pesado que esse, então ia fazer assim, né? Ou o contrário, esse lado mais pesado que esse, ia fazer assim. Então a gente vai fazer a analogia da balança com a equação. Na equação eu estou falando que 2 mais x é igual a 6. Então olha só o que tem na balança. Uma caixinha que pesa x, não sei quanto ela pesa, e duas caixinhas que pesam 1 cada uma, né? Então dá 2. Desse lado, então aqui eu tenho 2 mais x. E do outro lado eu tenho 6, né? 6 caixinhas que valem 1 cada uma. Então aqui pesa 6. Então, olha só, a balança está equilibrada, porque 2 mais x é igual a 6. Né? A balança está equilibrada. Mas qual que é o objetivo de uma equação? É sempre você descobrir o valor da incógnita. Nesse caso, a incógnita é o x. É esse que a gente quer descobrir o valor. Esse cara que a gente quer saber quanto vale. Então, o que a gente quer chegar no final é x igual a alguma coisa. Eu não quero saber quanto que é 2 mais x. Eu quero saber quanto que é o x. Né? Então, eu percebo que esses dois estão me atrapalhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora esses dois. Só que na hora que eu tiro fora esses dois, o que acontece? O lado de cada balança fica mais pesado e ela faz assim. Para isso não acontecer, para que continue sendo igual, para que a igualdade continue valendo, se eu tirei 2 desse lado, o que eu tenho que fazer desse lado? Tirar 2 também, certo? Então, tirei 2 de um lado, 2 do outro, a balança continua equilibrada. Então, a gente viu que x vale 4. Claro, daria para descobrir isso sem todo esse trabalho, mas é para a gente entender a ideia. Tudo que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro lado da equação também, certo? Então, vamos fazer agora a mesma coisa que a gente fez aqui, só que na equação. O que eu fiz na equação? Eu peguei aqui, ó, e subtraí 2, né? Eu tirei 2. Tirar é subtrair. Eu subtraí 2 desse lado. E aí, para manter a igualdade, o que eu fiz? Eu subtraí 2 do outro lado também. Certo? Foi isso aqui que a gente fez. Subtrair 2 de um lado, subtrair 2 do outro lado também. É um raciocínio bem honesto, né? Se eu tirar 2 de um lado e tirar 2 do outro, continua sendo igual, né? Se já era igual, tirou a mesma coisa dos dois lados, continua sendo igual. E aí, o que vai acontecer aqui? Aqui eu só tenho soma e subtração, né? Lembra que entre soma e subtração a ordem eu que escolho. Então eu vou fazer 2 menos 2. 2 menos 2 dá quanto? Dá 0. Então aqui a gente vai cortar, porque vai sumir. 2 menos 2 dá 0. Lembra que o motivo que a gente corta na divisão é outro, né? E esse motivo aqui é porque dá 0. 2 menos 2 dá 0. E aí 0 mais x é só o x. Maravilha. Então ficou x igual a 6 menos 2. Tá?
Então, ó, já cheguei quase no que eu queria, né? X igual a alguma coisa. Esse é o primeiro passo. E aí, olha só. Quando eu faço essa conta aqui, x é igual a 4. Que é o que a gente já tinha pensado pelo raciocínio da balança, certo? Então, acredito que está tudo muito bem honesto aqui, dá pra gente acreditar. Só que você não vai fazer isso toda vez, tá? A gente vai fazer aqui algumas vezes para entender o que significa, mas a gente vai pular um passo. A gente vai pular esse passo aqui do meio, tá? Repara só aqui, o que aconteceu dessa para essa? Que a ideia é a gente fazer isso aqui, para ganhar um pouco de tempo. Esse 2 ele estava somando aqui desse lado. Quando não tem nada, lembra que é mais? Ele está somando aqui desse lado. Então eu tiro ele desse lado, ó, agora aparece só o x, eu tirei o 2 daqui, ele aparece do outro lado subtraindo, né? Claro, na prática, o que acontece é isso aqui, né? No fundo é isso aqui. Eu tiro 2 de cada lado, aí acabo sumindo esse 2 aqui e aparece um outro 2 aqui subtraindo. Mas para economizar tempo, o que a gente vai fazer? Se ele está somando desse lado, eu passo para o outro lado subtraindo, que a gente chega no mesmo resultado, certo? E isso é válido para muitas outras situações também. Eu acredito que para todas as situações na matemática isso aqui é válido. Então olha só. Vou escrever mais uma equaçãozinha aqui. X menos 5 é igual a 10. Então o que eu vou fazer? Novamente, eu vou fazer o processo inteiro para a gente pegar o jeito, depois a gente começa a cortar o caminho. Então, eu quero chegar em x igual a alguma coisa. Esse é o meu objetivo, eu quero saber o valor de x. Então esse 5 está atrapalhando. Só que agora ele é negativo, né? Como é que eu faço para cancelar, para sumir um 5 que é negativo? Eu somo 5, né? Se eu estou devendo 5, aí eu pago a dívida de 5, some a dívida. Certo? Então, eu vou somar 5 desse lado aqui. Só que para mim continuar tendo uma igualdade, para a igualdade continuar valendo, se eu somei 5 desse lado, eu tenho que somar 5 do outro lado também. Certo? Aí sim, continua sendo igual. Somei 5 de um lado, somei 5 do outro lado também, então tá válido. Aí olha só, quanto que é menos 5 mais 5? Zero, né? Então isso aqui vai sumir, desse lado vai ficar só o x. Então ficou x igual a 10 mais 5. Então x é igual a 15, tá aparecendo ainda? Tá. E aí o que a gente vai pensar em fazer então? Vai pensar em pular esse passo aqui. Eu queria descobrir o valor de x. Esse menos 5 está me atrapalhando. Se ele está subtraindo desse lado, eu vou passar ele para o outro lado somando. Então, olha só. O menos 5 sumiu daqui, ficou só o x desse lado. E do outro lado apareceu somando. Certo? Então, se está subtraindo, você pode passar para o outro lado somando. Se está somando, você pode passar para o outro lado subtraindo. Beleza? Vamos fazer mais um exemplinho aqui. Então, a gente tem essa equação aqui. 2x mais 4 igual a x menos 2. Toda equação, o que eu quero, o resultado final que eu quero obter é x igual a alguma coisa. Porque o x é incógnito, né? Se fosse y, seria y igual a alguma coisa. Né? Então, eu quero descobrir o valor da incógnita. Então, aqui eu quero chegar em x igual a algum número. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir isso é passar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem x para o outro. Então, olha só. Esse 4 aqui ó, não tem x. Ele está somando desse lado, então para eu poder passar ele para o outro lado, eu vou passar subtraindo. E esse x desse lado, ele está somando, né? Não tem sinal, então é mais. Eu quero passar ele para o outro lado, e ele vai passar subtraindo, certo? Então o que eu vou ter aqui? Desse lado vai ficar o 2x, e esse x passou para cá subtraindo. Igual, aí aqui eu já tinha o menos 2, e esse 4 passou para cá subtraindo também. Tudo bem? Então, passei esse x para cá subtraindo e passei esse 4 para cá subtraindo. Aí ficou 2x menos x. Vamos pensar que o x é uma laranja. Quanto que é 2 laranjas menos uma laranja? Né? Esse x aqui é 1x. Né? Quanto que é 2 laranjas menos uma laranja? É uma laranja. Então, 2x menos x é x. 1x que é x. Mesma coisa. Né? Tanto faz escrever 1x quanto escrever x. E aqui ficou menos 2 menos 4, que dá menos 6. Então, o valor de x aqui é menos 6, certo? Cheguei aqui no meu x igual a alguma coisa, que é o que eu queria. Tá bom? Agora, vamos supor que aconteceu esse problema aqui, ó. (3x é igual a 27).
Quando não tem nada assim entre um número e uma letra, na verdade é uma multiplicação, tá? É 3 vezes x. 3x. 3x igual a 27. Bom, eu quero chegar em x igual a alguma coisa, então esse 3 está me atrapalhando. Mas repare que agora ele não está mais aqui somando, subtraindo, ele está multiplicando o x. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, para a gente fazer completo, depois a gente começa a fazer pulando o passo. Eu quero sumir com esse 3, só que como ele está multiplicando agora, para mim poder sumir com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 3. Só que para manter a igualdade, se eu dividir um lado por 3, eu tenho que dividir o outro lado por 3 também. Certo? E aí o que acontece? Lembra que quando eu tenho multiplicação e divisão junto, eu posso escolher a ordem? Então eu vou dividir primeiro. Quanto que é 3 dividido para 3? Dá 1. Então fica 1 vezes x. 1 vezes x é só o x, então a gente pode fazer assim, ó, cortar. Porque soma e fica só o x. E do outro lado fica 27 sobre 3. Então olha o que aconteceu ó, se a gente pular esse passo. O 3 que estava multiplicando desse lado foi para o outro lado dividindo. Certo? Então, no final das contas aqui, eu vou obter x igual a 9. 27 dividido para 3 dá 9. Então, se está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Na prática, né, o que acontece, no fundo, é isso aqui. E aí a gente vai, para economizar tempo, fazer assim. Tá? Vamos fazer mais um exemplinho aqui. X dividido para 5 menos 1 igual a 2. Essa é a nossa equação agora. Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Isolar o x. Isolar o x é deixar assim, x igual a alguma coisa. É o que eu quero aqui também. E aí, o que eu posso fazer? Ah, você fala, o 5 está dividindo. Como se eu tenho um número multiplicando, ele passa dividindo? Quando eu tenho um número dividindo, ele tem que passar multiplicando. Sim, isso é verdade. Só que no fundo não é bem isso que acontece, né? No fundo eu teria que multiplicar os dois lados por 5. Para mim multiplicar isso daqui por 5, o que teria que acontecer? Teria que entrar um parênteses aqui, eu colocar o 5 multiplicando o parênteses e teria que fazer a distributiva, que não é legal. Então, o melhor é você pensar na parte que tem soma. Na parte que tem soma e subtração, mandar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem x para o outro. E deixa a multiplicação e divisão para você matar no final. Não é resolver a multiplicação e divisão, não é igual resolver a expressão numérica. Eu não estou fazendo a conta aqui agora. Na verdade, estou fazendo o inverso da conta. Então não é aquela ordem que a gente tem que seguir. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é deixar o x, tudo que tem x para um lado. Esse x sobre 5 é uma parcela que tem x. Esse 1 é uma parcela que não tem x. Esse 2 é uma parcela que não tem x. Então vou ter que colocar todas as parcelas que não tem x para um lado primeiro e todas as que tem x para o outro lado. Certo? Então, ó, esse menos 1 não está me agradando aqui, né? Eu quero passar ele para o outro lado. Se ele está subtraindo desse lado, o que eu vou fazer? Vai passar para o outro lado somando, certo? Então a gente tem aqui x sobre 5 igual a 3. Beleza. Aí agora sim, o 5 está me atrapalhando, né? Não tenho mais, tudo está x de um lado, tudo que não tem x do outro lado. Agora eu só tenho que deixar só o x mesmo. Então se tiver alguém multiplicando, eu vou passar para o outro lado. Se tiver alguém dividindo, eu vou passar para o outro lado. Como o 5 está aqui dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar com x igual a 5 vezes 3, certo? Vai dar 15. Então esse é o nosso resultado dessa equação aqui. Tá? Se você quiser, como a gente em todos os casos fez a parte inteira, a parte completa primeiro, para depois ver como é que fica a pular o passo, né? Se você multiplica por 5 desse lado, tem que multiplicar por 5 desse lado também. E aí 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes x é só o x, então eu corto. Então fica só o x desse lado. E do outro lado fica 3 vezes 5. Né? Então, cortando um passo, o que acontece? O 5 que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Agora, um erro que acontece muito. Eu vou até escrever novamente aqui embaixo isso. Opa, tudo bem, aqui é outro caso, vai. Outro exemplo. Beleza, tá aqui, x sobre 3 igual a 4. Aí o cara fala, esse 3 tem que passar para lá multiplicando. Né? Ele está aqui dividindo, ele passa para lá multiplicando. E aí o cara escreve assim, ó. Tá errado, tá? Esse 3 ele tem que sumir daqui. Ele estava aqui, ele passou para o outro lado multiplicando. Então, ele some daqui e aparece do outro lado multiplicando. Sempre que você tiver dúvida, pense nisso. Pense na operação inversa. Isso que eu coloquei de laranja aqui. Tá bom? E aí... Não, esse aqui não. Aqui. Isso.
e o que eu tinha feito lá na outra folha. Caso você já tenha entendido, já tenha pegado o jeito, começa a usar o truque, o atalho. O atalho é assim, se tem uma coisa somando de um lado da equação, eu posso passar para o outro lado subtraindo. Se tem uma coisa subtraindo de um lado da equação, eu posso passar para o outro lado somando. Se tem uma coisa dividindo de um lado da equação, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Se tem uma coisa multiplicando de um lado da equação, eu posso passar para o outro lado dividindo. A gente fez basicamente todos os casos aqui, certo? Beleza, agora, para fechar essa aula, a gente vai resolver dois probleminhas que envolvem fração e também envolvem isso aqui, né? Equação de primeiro grau. Vou colocar na tela para a gente ler junto. João e Maria são irmãos e decidiram comprar um videogame de R$500, juntos. João tinha 3/5 do valor do videogame e Maria tinha apenas metade do que faltava para completar o valor. Quanto eles ficaram devendo? Então, tem um problema, tem um contexto, tem uma pergunta. Tá? A gente tem um videogame que custa R$500. Aí o João vai pagar 3/5 do valor e vai ficar faltando um pouco que a Maria vai pagar. Só que a Maria só tem metade disso que está faltando. Então a gente tem que saber quanto que eles vão ficar devendo. Então, primeiro, se João paga 3/5 do valor, então essa aqui é a parte do valor que o João vai pagar. Qual que é a parte do valor? Repare, isso aqui não é o valor que o João vai pagar, é a parte do valor. Se eu quiser calcular o valor, o que eu faria? O valor é 500, né? Então eu vou calcular 3/5 de 500. Lembra que é assim que eu calculo, né? Aí eu posso multiplicar primeiro, depois pegar o resultado e dividir por esse, ou dividir aqui primeiro e pegar o resultado e multiplicar por esse, certo? Vamos dividir primeiro que é mais fácil. Quanto que é 500 dividido para 5? Dá 100. Então fica 3 vezes 100. Quanto que é 3 vezes 100? 300. Certo? Então é esse o valor que João vai pagar. Então pensando aqui, a gente já sabe que a Maria vai ficar faltando então 200 para a Maria pagar, né? Só que eu vou mostrar um outro raciocínio que pode funcionar em outras situações que a gente não sabe o valor ainda, tá? É o seguinte, lembra o que significa esse 3/5? Vamos supor que o valor, né? Agora tem que usar a imaginação, porque o valor não é um retângulo, mas vamos supor que o valor seja esse retângulo. Aí a gente tem então um retângulo dividido aqui em 5 partes. E aí o João, eu vou pintar de verde, vai pagar 3 partes do valor. Então o que faltou para Maria pagar? Faltou 2 partes. Então a gente pode escrever aqui que Maria vai ficar com 2/5 do valor. E aí como é que eu calculo esses 2/5 do valor? Vou pegar 2/5 e multiplicar pelo valor do videogame, que é R$500. Aí aqui novamente, 500 dividido para 5 dá 100. Aí fica 2 vezes 100, que dá 200. Então é isso que a Maria vai pagar. Só que ela só tem a metade desse valor. Então, o que vai ficar faltando ela pagar? Vai ficar faltando pagar a outra metade, né? Então, como é que eu calculo metade de 200? Assim, meio vezes 200, metade de 200. Vai dar 100, né? Então, a Maria tem R$100. Ela vai pagar 100 e vai ficar faltando 100. Então, a resposta é 100. Eles vão ficar devendo R$100 ainda, né? Já que o João vai pagar R$300, a Maria vai pagar 100, fica faltando 100 para completar o valor do videogame. E é isso que eles vão ficar devendo. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, mais um exercício. Cleide, escondendo 2/7 da sua idade, diz ter 40 anos. Qual a verdadeira idade dela? Então, olha só. A Cleide falou que tem 40 anos. Só que esse número está escondendo 2/7 da idade dela. Então, igual ao outro exercício, vamos fazer um esforço imaginário aqui, de pensar que a idade dela é esse retângulo. Ver se eu vou conseguir dividir isso aqui em 7 partes, né? Então, ó, 7 partes. Então, ela escondeu 2/7. Se ela escondeu 2/7, ó, o verde é o que ela escondeu. Quanto que ela está falando da idade dela? Ela está falando o resto. Então, ela falou 5/7 da idade dela. Eu sei a idade dela? Não. Então, eu vou chamar de x. Como eu quero calcular quanto que é 5/7 da idade dela, eu quero saber quanto que é 5/7 de x. Certo?
Então, quando ela esconde 2 sétimos da idade dela, ela está falando 5 sétimos. E ela falou então que, reconstruindo o enunciado com esse raciocínio, então em vez de falar Cleide escondendo 2 sétimos da sua idade diz ter 40 anos, a gente pode falar Cleide falando apenas 5 sétimos da sua idade diz ter 40 anos. Então a gente sabe que 5 sétimos da idade da Cleide dá 40. Então, se x for a idade dela, quando eu calculo 5 sétimos da idade, eu sei que o resultado disso tem que dar 40. Certo? Eu não sei quanto é a idade dela ainda. É isso que o exercício pede para a gente descobrir. Mas eu sei que quando eu pego e calculo 5 sétimos da idade, dá 40. Beleza, então o que eu vou fazer agora? Tudo que está com x já está para um lado, tudo que não está com x já está para o outro. Certo? Então, isso já está legal, já está bom. Agora só tem multiplicação e divisão aqui, né? Então tem que tirar isso aí. Como é que eu vou fazer? Primeiro esse 7, ele está dividindo desse lado. Está me atrapalhando. Então eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Vai ficar 5x igual a 40 vezes 7. Agora esse 5 está multiplicando, está me atrapalhando. Eu quero passar então ele para o outro lado. Se ele está multiplicando desse lado, ele vem para o outro lado dividindo. E aí eu posso tanto multiplicar primeiro, depois dividir, ou dividir primeiro, depois multiplicar. Por efeito de facilidade, aqui vamos dividir primeiro. 40 dividido para 5 dá 8. Então fica 8 vezes 7. 8 vezes 7, então, dá 56. Então, na verdade, a Cleide tem 56 anos. E ela fala que tem 40. Porque ela esconde 2 sétimos da sua idade. Então, na prática, aí ela tem... Na verdade, né? Na vida real, ela tem 56 anos. Tá bom? Eu não conheço a Cleide, tá? Não é um exemplo real. É completamente fictício. Eu acabei de inventar esse exercício. Tá? Então, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, cliquem aí no gostei no vídeo. Se não tiverem gostado, podem clicar no não gostei, mas escrevam aí pra gente nos comentários por que vocês não gostaram. Lembrem-se, quem não se inscreveu ainda, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber as aulas assim que elas forem lançadas. E até o próximo vídeo.